começando sempre nos cenários e notícias domésticos, né? Acho que o grande destaque das semanas passadas se concentraram nessa intervenção do judiciário na liquidação do Banco Master. A situação ainda segue complexa, não tem muito uma perspectiva de resolução, ao mesmo tempo que o Banco Central ele sustenta, e o Galípolo foi muito enfático dizendo que podia chamar ele para cariação, que ele tinha todos os documentos comprobatórios e que a tese é praticamente irrefutável, mas a gente vê tanto o judiciário na figura do Toffoli, que a gente sabe que é um ministro de atitudes um tanto quanto suspeitas, né? Cabe lembrar que ele que determinou legalmente ali a devolução dos dinheiros oriundos da delação premiada da JBS, se eu não me engano, foi perto de 6 bilhões que se devolvesse para os irmãos Batista. Então, ele tem um histórico... Um minuto só. Então, ele tem um histórico de um certo conflito, né? Ele também voou recentemente com um sócio do Banco Master para ver a final ali da Libertadores de Palmeiras e Flamengo, alguns dias antes, motivou o Fachin, que está agora como presidente do Supremo, a lançar a ideia de repente, ter um código de conduta dentro do Supremo, que foi também mal recebido. Então, tem essa questão do Toffoli, tem a questão da esposa do Alexandre de Moraes, né, o mais poderoso ministro que a gente tem, com um contrato que também está dando muita repercussão. A Malu Gaspar, que é uma jornalista de longa data e que tem muita credibilidade, soltou essa notícia. Falou, inclusive, que o Galípolo e o Alexandre de Moraes haviam se encontrado para discutir sobre a questão do Banco Master. Os dois negaram, disseram que as reuniões foram para discutir os efeitos da lei Magnitsky e deram meio que uma queimada na Malu Gaspar. Então, a gente vê toda essa movimentação, a gente sabe desde o começo que o Vocaro, junto com o Banco Master, tinha muita influência política, então a gente não sabe muito como isso vai terminar, e o TCU, que também é um órgão muito pouco imparcial, tem batido em cima disso. Na semana passada teve uma cariação que, a princípio, ia um diretor do Banco Central, e aí isso também não pegou muito bem, né, porque, como é que você vai fazer um inquérito, questionar quem descobriu a fraude, né, meio que tentando ali, talvez, conseguir tirar alguma fala que pudesse abrir um erro de procedimento dentro do processo, né? Mas aí, beleza, tiraram esse diretor do Banco Central, fizeram a cariação só com o presidente do BRB e com o Daniel Worcaro, e a gente ainda não sabe muito em que pé está isso. A agenda econômica da semana não tem muitos resultados, a gente tem balança comercial de dezembro, consequentemente do ano, saindo hoje, a gente tem PCI saindo amanhã, PMI composto de serviços, na quinta-feira a gente tem IGPDI, produção industrial, e na sexta-feira sai o IPCA fechado de dezembro e, consequentemente, o anualizado. Aí trouxe aqui como notícias, né? Primeiro, o Senado aprova corte em benefícios fiscais e eleva a tributação de bets, fintechs e juros sobre capital próprio. Então, é ali uma tentativa do governo continuar arrecadando. Os aumentos, né? O corte dos benefícios, eles são escalonados, assim como o aumento da tributação, que vai de 10% a 15% com o escalonamento. Aí, vindo nessa questão do Master, né, ministro do Tribunal de Contas da União deve cobrar novas explicações ao Banco Central sobre a liquidação, querem entender de fato se não foi uma liquidação precipitada, tal. Existe aí um risco, embora muito pequeno, de se desliquidar o Master, que acho que é uma coisa muito imprudente, que não faz muito sentido, seria de fato escrachadamente uma decisão política não técnica, né? Estão trucando o Banco Central, que é a autarquia responsável por isso, e judicializando, já levando isso para o Supremo Tribunal Federal por causa de um envolvimento de um deputado que foi citado e que, no fim das contas, nem tem nada a ver com o Banco Master diretamente, mas pegaram esse gancho para falar, não, é um deputado federal, ele tem foro privilegiado, então isso vai subir aqui para o STF.
Aí, trazendo um pouco sobre a eleição e esse burburinho da Venezuela, né? A invasão na Venezuela deve ter efeito limitado na eleição do Brasil. Acho que esse é um ponto importante da gente discutir por cima, né? Porque o presidente Lula sempre foi um aliado, principalmente, primeiramente, do chavismo e depois do Nicolás Maduro, que sucedeu o Hugo Chávez nesse movimento de chavismo. O Brasil acabou de conseguir quebrar um pouco o gelo com os Estados Unidos e retomar um contato amigável ali, então é muito esperado que o Brasil não se meta nessa discussão. O Itamaraty e o Lula fizeram um pronunciamento bem sóbrio, né, falando que condenam a invasão da Venezuela, mas não citou nome de ninguém. Então, assim, não concorda com a invasão, com a forma que foi, rompendo a soberania de um país, etc., mas deram uma resposta bem protocolar, assim, tipo, sem tomar parte de ninguém. Isso acho que foi visto como uma maneira positiva. E aí também nesse burburinho de eleição, PT e PL miram polarização na sucessão de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite já sinalizou primeiramente, que tentaria ser candidato à presidência da República, mais recentemente ele disse que deve concorrer ao Senado, então abre ali a cadeira do governador do Rio Grande do Sul, e aí a gente vê, como a gente sabe, que a polarização só é positiva para os lados polarizados, então PT e PL já trabalhando ali um discurso de polarização, de acirramento, para tentar levar o governo do Rio Grande do Sul. Hoje a gente teve divulgação do Boletim Focus, então agora para 2006, uma inflação projetada aí de 4,06, PIB manutenção em 1,8, câmbio manutenção em 5,50 e Selic manutenção em 12,25. Para 2027, manutenção de todos os indicadores também, então inflação em 3,8, PIB em 1,8, câmbio em 5,50 e Selic em 10,5. E para 2028 também, manutenção de todos os indicadores, 3,5% de inflação, 2% de PIB, 5,52% de câmbio e 9,75% de Selic. Tomara muito que o Boletim Focus, né, acerte, que aí a gente vê uma queda consecutiva em 3 anos seguidos, principalmente de taxa de juros, com uma normalização da inflação, principalmente 27 e 28, estando dentro só 28 dentro da meta, né, mas os 3 anos dentro da banda de volatilidade da meta. Bom, internacional, o destaque da semana se concentrou no ataque dos Estados Unidos à Venezuela, né, o qual finalizou com a prisão do Nicolás Maduro e a sua esposa Cília Flores. A gente falava sobre isso, né, dessa pressão que os Estados Unidos vinha fazendo ali no Caribe, meio que uma guerra fria, assim, entre aspas, com a Venezuela, mostrando poderio muito menos para o Maduro e muito mais para as Forças Armadas, tentando, de alguma maneira, que a própria população percebesse que era uma vitória, tipo, impossível. Estão se aventando muito isso, né, que foi muito fácil a captura do Maduro, foi um ataque aéreo simples, sem uma defesa antiaérea, depois desceram helicóptero, já pegaram o Maduro ali sem muita dificuldade, então a suspeita de fato é que já tenha conseguido esse conluio, esse complô com as forças armadas venezuelanas que optaram por entregar o Maduro. A gente não sabe muito como vai ser essa repercussão, mas o Trump já fez, inclusive, um pronunciamento e uma entrevista deixando claro o interesse no petróleo, né? Cabe lembrar que lá em 1980, os Estados Unidos, as empresas norte-americanas eram as empresas que exploravam pesadamente o petróleo venezuelano. Depois do golpe ali do Hugo Chávez, ele estatizou, né, meio que confiscou todos os investimentos e os empreendimentos de petróleo norte-americano, estatizou tudo isso, e de lá para cá, a produtividade e a extração de petróleo cai a cada ano. O Trump falava muito sobre isso, pegar de volta o que é nosso, porque eles roubaram os nossos investimentos, roubaram as nossas tecnologias, etc. Já disse que os Estados Unidos conduzirão
a Venezuela até um momento de transição, e aí foi questionado sobre o custo disso, né, os Estados Unidos também está com um problema fiscal, o Trump foi muito enfático e falou, não, as riquezas que tem do petróleo são o suficientes para bancar essa operação e ainda dar lucro. Então, é muito claro que existe um foco em relação ao petróleo. O que me chama um pouco de atenção é que isso deve fazer parte de um projeto de médio e longo prazo, né, porque a gente acompanha a cotação do petróleo, a gente vê que o petróleo está em baixa, então a gente não está com problema de oferta de petróleo, sim de demanda, então também não faz muito sentido para o curto prazo os Estados Unidos aumentar a produção, já que a gente já está inundado de petróleo a preço baixo. A OPEP discute diminuir produção para tentar regular o preço, então, de fato, tudo leva a crer que seja parte de um projeto aí de um pouco mais de tempo, né, de médio e longo prazo, o que assusta, principalmente se a gente lembrar que o Trump já fazia pronunciamentos dizendo, pô, eu admiro muito o Putin, o Xi Jinping, pelo poder que eles têm, né, e deve ser difícil, de fato, para um presidente com o perfil do Trump, gerindo a principal potência do mundo, vendo seus dois rivais em ditaduras, podendo fazer o que quer, e ele com um custo alto ali da democracia, acho que a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Ele já sinalizou, né, depois da Venezuela, que tem que fazer alguma coisa em relação ao México, por causa dos cartéis, né, ele invadiu a Venezuela e prendeu o Maduro sob o argumento né, do Maduro ser o líder de uma quadrilha narcoterrorista, então ele sempre é bem enfático na questão das drogas, sendo que a Venezuela como um todo não corresponde a um percentual muito grande de produção e de tráfico de drogas. A gente sabe que a Colômbia, o México, o próprio Peru tem um fluxo muito maior, mas ele já sinalizou depois que também é preciso fazer algo no México, e também, ainda mais enfaticamente, porque o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi muito enfático contra o Trump num discurso que fez, então ele já apontou ali a metralhadora para a Colômbia e falou que estuda uma operação e sob a mesma estratégia, né, ligando Gustavo Petro ao narcotráfico, independente de ter prova nem nada. Acho que esse é um movimento perigoso. Obviamente que a Venezuela era um país muito mais fácil de tomar, né, com uma ditadura mega fragilizada, com boa parte da população contrária, né, com uma eleição fraudada que ficou claro que o Maduro perdeu, com o maior êxodo aí do século, sendo os venezuelanos fugindo para outros países da América e do Caribe. Então, de fato, se a gente pensar no jogo do War ali, a Venezuela tinha uma bolinha ali só de proteção, era o país mais fácil dele tomar. Tomara que pare nisso, que de fato ele não aumente a sua investida para democracias constituídas, de fato, que seguem o rito democrático, como o México e a Colômbia, mas a gente tem que ficar esperto nisso, né? Uma, que a gente vê constantemente o tamanho do narcotráfico no Brasil, né? A influência do crime organizado, o poder que o crime organizado tem no Brasil, então o Trump conseguiria ter um argumento para apontar para o Brasil. E também ficou claro nesse último jogo de xadrez entre China e Estados Unidos que a China tem a carta das terras raras na manga, e o Brasil é a segunda maior jazida e mina de terras raras. Então tem que ficar atento com isso. Aí, por fim, trouxe aqui que a União Europeia vê progresso no acordo comercial entre a Mercosul, que pode ser assinado em breve. Não acho que deve ser tão breve assim, né, esse acordo Mercosul-União Europeia já existe há décadas, fica engavetado a maior parte do tempo. No governo Bolsonaro tiraram isso da gaveta, tentou se conciliar alguma coisa, não foi para frente, voltou, agora isso volta a ser conversado no governo Lula, já é o último ano do governo, né, então ou isso passa esse ano e a gente encerra essa incógnita, ou talvez com um novo governo tem que abrir de novo essa caixa, tirar isso da gaveta, voltar a discutir. Então não teria muito otimismo com isso para esse ano, mas de fato é um evento importante que tem potencial de abrir o mercado, e isso seria muito positivo para o Brasil. Em relação à agenda econômica lá fora, hoje saiu o PMI industrial dos Estados Unidos, terça-feira saiu o índice Redbook, PMI composto de serviços,
quarta sai tanto pedidos e juros de hipoteca de 30 anos, o índice de emprego JOLTS, atividade empresarial e índice de encomenda à indústria. Quinta-feira, como quase toda quinta-feira, sai pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, balança comercial do ano fechado, vendas de estoque no atacado e expectativa de inflação. E sexta-feira sai payroll, é sempre um dado muito importante, e também a taxa de desemprego. Na Europa, a gente tem PMI composto de serviços saindo hoje, quarta-feira tem PCI e PMI de construção, quinta-feira PPI, então os dois principais indicadores aí de inflação para a zona do euro, expectativa de inflação, clima de negócios, confiança da indústria, confiança dos serviços e confiança dos consumidores, e sexta-feira sai vendas no varejo. Bom, aqui a gente tem nossos dados de inflação, não estão atualizados ainda com dezembro, né? Os dados saem essa semana, então para a próxima reunião a gente já vai ter isso atualizado. Em relação a produtos, a XP soltou a carteira recomendada para pessoa física sem nenhuma mudança no asset allocation, né, no tamanho das posições, então a gente também mantém a nossa carteira, aquela moderada low vol, um pouco mais agressiva do que a conservadora e menos do que a moderada. Em relação à duration, também segue o mesmo, né? Então, duration de 6 anos para ativos linkados à renda fixa brasileira em inflação, 3 anos para pré-fixado, então uma duration mais curta, e renda fixa global, um duration de 4 anos.